Bom, mas o que é o teste genético, no caso para hipercolesterolemia familiar? O teste genético nada mais é que um conjunto, um painel de genes, no caso que estejam associados à hipercolesterolemia familiar. O teste genético que nós realizamos no Fleury, ele inclui, obviamente, esses genes que são relacionados causalmente à hipercolesterolemia familiar. No caso, os principais são o gene do LDLR, o gene da PCSK9 e o gene da ApoB, mas também inclui alguns outros genes mais raramente associados a essa condição e também associados a outras condições genéticas que não são HF, mas que aumentam o LDL colesterol, como por exemplo a citoesterolemia. E qual a função de um teste genético no caso para a hipercolesterolemia familiar? A função seria a identificação, a pesquisa de uma variante genética ou mutação em um dos genes associados a HF. E quais os benefícios do teste? Por que fazer um teste genético, principalmente no indivíduo que você já sabe que tem colesterol elevado? Eu dividiria os benefícios em dois principais. Primeiro, a confirmação do diagnóstico no indivíduo que vem ao seu consultório com colesterol muito elevado. E o segundo benefício seria relacionado aos familiares. Em relação ao caso índice, que é esse indivíduo que vem procurá-lo no consultório, é importante a confirmação do diagnóstico porque uma vez confirmado, você sabe que ele tem provavelmente níveis de LDL colesterol elevados desde a infância ou há muito tempo. Isso realmente eleva muito o risco cardiovascular desse indivíduo em relação a indivíduos que têm hipercolesterolemia por outros motivos. E existem trabalhos, de fato, vários, que mostram que realmente indivíduos com hipercolesterolemia com LDL maior ou igual a 190 e que tenham mutação patogênica em um desses genes, tem um risco muito maior do que aqueles indivíduos com a mesma magnitude de hipercolesterolemia e que não tenham a mutação. Então, esse é um benefício, a confirmação e imediatamente a definição de um prognóstico pior entre aqueles com a variante genética patogênica. Em relação aos familiares, talvez esse seja o maior benefício, porque uma vez identificada a mutação no caso índice, é recomendado o rastreio dos familiares daquele caso índice. E aí você vai pesquisar a mutação, não mais realizar o painel inteiro, apenas a mutação que foi identificada no caso índice vai ser pesquisada nos familiares. E você vai poder dividir, separar aqueles familiares entre aqueles com mutação e aqueles sem mutação. Os familiares com mutação poderão ser acompanhados e muitas vezes imediatamente tratados, porque eles já têm hipercolesterolemia em uma grande parcela de vezes. Aqueles indivíduos familiares sem mutação poderão provavelmente ser dispensados do acompanhamento. Mas embora haja importantes benefícios do teste genético, no caso para a hipercolesterolemia familiar, existem também algumas limitações, como em qualquer outro exame. Antes de falarmos das limitações, é importante lembrarmos os resultados possíveis de um teste genético para um caso suspeito. Ele pode ser positivo quando há identificação de uma variante genética patogênica ou mutação. Ele pode ser negativo quando há ausência de qualquer variante genética patogênica no teste, ou a presença de VUS, que são as chamadas variantes de significado incerto, que são variantes que, à luz do conhecimento atual, não podem ser classificadas nem em benignas nem em patogênicas. Uma das limitações do teste se relaciona justamente à ausência de qualquer variante patogênica em um determinado indivíduo com uma alta suspeita. Nem sempre você consegue descartar o diagnóstico de hipercolesterolemia nesse paciente, porque há a possibilidade de outros genes que estão causalmente associados a HF e que ainda não foram identificados e, portanto, não constam no painel. Essa é uma limitação. A outra limitação que eu citaria seria a própria presença de VUS. As VUS, hoje, com o conhecimento atual, não podem ainda ser classificadas em benignas ou patogênicas, mas elas futuramente, com o avanço do conhecimento, poderão ser classificadas, né, ou em benignas ou inclusive em patogênicas. Então, essa é uma limitação. Elas precisam ser reexaminadas com o passar do tempo para que a classificação seja então precisa.
finalmente, falando ainda sobre o teste genético, eu gostaria de citar um ponto muito importante, que é altamente benéfico da realização do teste genético, principalmente nos familiares, que é a custo-efetividade. Existem vários trabalhos realizados em diferentes países, como o Reino Unido, a Holanda, que mostram que o teste genético, seguido do tratamento eficaz dos familiares identificados, é altamente custo-efetivo. O que significa que, além da redução do risco de eventos cardiovasculares futuros desses pacientes, existe também a redução dos custos em saúde, já que o tratamento é relativamente simples, com uma medicação barata, altamente eficaz e com poucos efeitos colaterais. Então, eu gostaria de finalizar dizendo que a hipercolesterolemia familiar é uma condição genética relativamente frequente e cujo diagnóstico precoce é extremamente importante. Esses indivíduos, uma vez identificados, podem ser tratados precocemente, evitando-se um risco elevado de eventos cardiovasculares no futuro. O teste genético é uma ferramenta importante para o diagnóstico precoce dos familiares e confirmação da hipercolesterolemia familiar em casos índices.